Meus amados, está aqui com carta de mudança da Igreja Pentecostal Vida, lá da cidade de Recife. Está mudança ou trânsito? A irmã Cleide Maria. A irmã já está conosco, né, na verdade. Muito bem, está trazendo a carta dela aqui, mas ela já está congregando conosco já faz um tempo. Quero perguntar à igreja, se a igreja quer saudá-la com um bem-vindo nesta noite. Se é verdade, digamos graças a Deus. Graças a Deus. Também eu quero apresentar o irmão Gilmar, pedir que o Gilmar fique de pé. O Gilmar, irmãos, conversou conosco ontem, ele está fora de comunhão já faz um tempo, mas decidiu voltar à comunhão, pediu comunhão. Nós estamos apresentando-o para, ao cumprir o tempo, estar retornando à comunhão do corpo de Cristo. A igreja pode dizer amém por isto? Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos liberar o pessoal do discipulado. Hoje faltou muita gente, né? Mas nós vamos liberar o pessoal do discipulado e vamos ministrar a palavra de Deus nesta noite. E nós vamos ministrar num tema escatológico, né? Num tema dos últimos tempos, das últimas horas, sobre um personagem ou um personagem que terá um papel fundamental nos acontecimentos do fim dos tempos, no período que nós conhecemos como o período da grande tribulação. Hoje nós vamos estudar sobre a pessoa do anticristo, um pouco sobre ele, até porque não tenho a pretensão de esgotar este assunto em um único culto, sendo este assunto um assunto grandioso, a doutrina das últimas coisas, e dentro da doutrina das últimas coisas o estudo sobre a pessoa do anticristo. Anticristo significa contra Cristo ou no lugar de Cristo, aquele que vai querer usurpar o lugar que pertence a Cristo Jesus e vai conseguir por um tempo aqui na terra, quando Deus arrebatar o seu povo e arrebatar a igreja. Este assunto dos últimos tempos, a doutrina das últimas coisas, eu sempre fui fascinado por este assunto. Eu acredito que todo crente também deveria ser apaixonado por este assunto, porque o assunto da doutrina das últimas coisas é o assunto que fala sobre a redenção da igreja, né? É claro que existe uma série de assuntos dentro da doutrina das últimas coisas: arrebatamento, grande tribulação, governo do anticristo, estado intermediário dos mortos, o milênio, a prisão de Satanás, o juízo final. Há muitos assuntos dentro dessa doutrina, mas este assunto é um assunto que deve interessar todo crente salvo, todo crente que tem a esperança da vida eterna. A maior esperança do crente não é ganhar na loteria. O verdadeiro crente, a maior esperança não é ficar rico, não é conquistar muitos bens nesta terra. Se algum crente tem essa esperança como a sua primeira esperança, é muito improvável que este crente nunca aceitou Jesus de verdade, porque a verdadeira esperança do crente é a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. E dentro desta esperança da vida eterna está incluído o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo para estabelecer o seu reino e também destruir o poder do inimigo, o poder do diabo. Eu confesso para os irmãos que quando me converti, lá no ano de 2003, nos primeiros anos da minha fé, eu tinha muita dificuldade de entender alguns acontecimentos sobre o fim dos tempos. Entender, por exemplo, como o anticristo conseguiria marcar aqueles que estarão do seu lado com uma marca na sua mão ou na sua testa, e como ele conseguiria perseguir aqueles que não tinham esta marca, onde ele saberia onde essas pessoas estavam, como poderia ele dominar sobre o mundo todo e saber
aonde é que está cada pessoa e ninguém poder se esconder dele. Então, lá por volta do ano de 2003 até o ano 2000, nós não tínhamos uma noção de como seria isto. Mas com o advento da internet, o desenvolvimento da tecnologia, hoje entendo claramente, dentro de todo o contexto cultural, tecnológico, temos que o anticristo não terá nenhuma dificuldade mais de encontrar qualquer pessoa no período da grande tribulação que porventura não tenha recebido a sua marca na mão ou na testa. Ninguém poderá se esconder dele. Hoje já existe tecnologia e parâmetros para isto acontecer e para que o inimigo tenha condições de implantar o seu reino e implantar o seu governo. Querendo ou não, todos nós hoje somos monitorados. Se você tem um celular Android, se você tem uma TV Smart na sua casa, pode ter certeza que você está sendo monitorado, mesmo que você ache que não está, não saiba que está, você está sim. Então hoje já existe tecnologia suficiente para que o anticristo possa implantar o seu governo. E por que não implantou ainda, pastor Arnaldo? Porque ainda não chegou o tempo de Deus. Existe um tempo determinado. Deus tem um calendário. Deus tem um calendário que Ele cumpre. Não um calendário dentro do calendário do homem, mas um calendário de Deus. O diabo, ele tem os seus planos, ele tem os seus projetos, e está colocando em prática os seus planos e projetos. Mas Deus também tem um plano que é acima do plano do diabo, e nenhum plano de Satanás vai interferir no projeto de Deus e no plano de Deus. Tudo vai acontecer no devido tempo. Quando Jesus Cristo veio para este mundo, a esta terra, Paulo escreve em uma das suas cartas que Jesus veio na plenitude dos tempos. A expressão plenitude dos tempos significa no auge do tempo de Deus. Ele veio no tempo certo, na hora certa, no tempo do relógio de Deus e do tempo de Deus, na plenitude dos tempos, quando os tempos das nações cumpriu o seu ápice, Jesus Cristo veio. Então, nada foge ao plano de Deus e ao tempo de Deus. Então, também isto será quando este homem, o anticristo, ele se tornar o governo mundial, ele implantar o seu governo mundial e conseguir dominar o mundo e governar o mundo. Primeiramente, nós vamos ver aqui, através de um carisma extraordinário, muito maior e mais potente do que tinha Hitler, quando conseguiu arrastar milhões para segui-lo, e posteriormente pela força, na metade do pacto que ele fez com Israel, depois dos 3 anos e meio, o texto vai dizer, e ele fez com que todos o adorassem. Então já é pela força, serão obrigados a adorar e servir ao anticristo aqueles que aqui estiverem na face da terra. Nós lemos um texto que está em 2 Tessalonicenses. Paulo escreve para falar neste capítulo de número 2 sobre este homem que irá implantar a nova ordem mundial. Se você acompanha os noticiários, é claro que não é o Vladimir Putin que vai ser o anticristo, não é, eu vou explicar para vocês aqui bicamente falando, mas agora recentemente numa reunião com vários países da Ásia e da América Latina, ele na sua fala disse, chegou a hora e chegou o tempo de nós implantarmos uma nova ordem mundial. Esta expressão nova ordem mundial já é uma expressão que já vem sendo falado pela boca de grandes autoridades que governam o mundo e que de alguma forma têm o poder de influenciar o mundo através das suas economias e intervenções. Não é só ele, o líder da ONU, o Papa já falou, e muitos outros líderes mundiais vêm falando sobre a implantação de uma nova ordem mundial. Então, o anticristo vai implantar, na verdade ele será o cabeça desta nova ordem mundial que surgirá no mundo. E eu acredito, não estou aqui de forma nenhuma tentando fazer uma previsão, marcar datas, dia ou hora, porque até é proibido pela Bíblia, mas na minha análise, estudando a Bíblia, eu não tenho dúvidas de que nós não estamos muito longe
de uma implantação de um governo mundial. Que nós temos visto recentemente, irmãos, de 2020 para cá, com o surgimento da pandemia, e já sabemos que ela ainda não terminou, mas para os finais dela, essa guerra na Ucrânia, rumores de guerra em Israel e em várias partes do mundo. Agora a China com a Taiwan, Estados Unidos, fez lançamento de ontem para hoje, Estados Unidos, do seu mais potente e mais moderno míssil transcontinental. Fez o teste ontem nos Estados Unidos, que consegue alcançar do silo onde está até o alvo mais de 10.000 quilômetros. Jesus Cristo disse: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Nós vimos agora, esta semana passada, aqui no sul do Brasil, quem de nós ouvimos falar há 10, 15, 20 anos atrás sobre tornados no Brasil? Então nós estamos percebendo que a terra está em convulsão social. Quem está ligado, quem está sintonizado com as Escrituras, quem é apenas um frequentador de igreja, mas que não lê a Bíblia, não pesquisa, não está inteirado, na verdade não sabe o que está acontecendo. Mas quem é um estudioso da Bíblia vai saber muito bem que existe uma profecia lá no livro do Evangelho de Lucas, que o mundo entrará numa convulsão em todos os sentidos. Os homens desmaiarão de terror por causa das coisas que sobrevirão ao mundo. Está escrito lá, numa profecia dita por Cristo, que na verdade é uma transliteração do sermão escatológico de Mateus capítulo de número 24. Então o mundo, ele já está se preparando, ou sendo preparado para o governo do anticristo. O mundo, repito, está sendo preparado para o governo do anticristo. João, o apóstolo João, na sua primeira carta, e no capítulo de número 3, se você abrir aí no capítulo 3 de 1 João, ele vai falar que já nos seus tempos, capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo de número 18, ele vai dizer: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. João está dizendo, nem todo mundo que está no nosso meio, está dentro da igreja, pertence à igreja. Nem todo mundo que está dentro da igreja pertence à igreja. Saíram de nós porque não eram de nós, porque se fossem de nós, permaneceria conosco, disse João. Então há 2000 anos atrás, João já escrevia dizendo que o espírito do anticristo já estava operando na terra, e enquanto não chegasse a hora do anticristo se manifestar, o espírito do anticristo iria usar muitos homens na terra. Não o próprio anticristo, mas o espírito. Quando ele fala do espírito do anticristo, ele está falando do modus operandi do anticristo, a forma como ele operará no nosso meio, em pessoas que dizem ser cristãos, pastores, mestres, pregadores e cristãos que dizem ter a Cristo, mas que na verdade se comportam com o espírito do anticristo. Então, desde a carta de João, que foi escrita lá por volta do ano 95 depois de Cristo, que o espírito do anticristo está operando na face da terra. Mas é bem verdade que o próprio anticristo, ele será levantado na terra. Será levantado na terra quando ele estabelecerá o seu governo mundial e dominará sobre todas as partes do planeta. Quem será o anticristo? O anticristo será o maior líder de toda a história, personificando o diabo. Será portador de faculdades sobrenaturais como oratória, sabedoria, intelectualidade, estratégia, liderança, carisma, popularidade e uma personalidade indescritível e incrível. O anticristo será o maior líder que o mundo já viu. Existiu grandes líderes no mundo,
A Bíblia Sagrada vai falar do primeiro grande homem, grande líder, lá no livro de Gênesis, Nimrod. Nimrod foi grande, diz o texto, entre os homens, e propôs no seu coração construir uma torre que tocasse os céus. Nimrod é o primeiro homem na Bíblia que tipifica o anticristo. Ele foi o primeiro grande líder, reuniu todas as pessoas ao seu redor, ao torno da construção da Torre de Babel. E naquele tempo todo mundo falava a mesma língua, não existia línguas diferentes no mundo. O texto diz que todo mundo falava a mesma língua, porque era a língua de Adão, a língua que Adão recebeu, a linguagem que Adão recebeu no Éden. Então não existiam as nações ainda, não existiam línguas diferentes ainda, todos falavam a mesma língua. Então Deus desce e diz: desçamos e confundamos o homem, porque o homem fala a mesma língua. Se não fizermos isto agora, não haverá mais limites para o homem. Olha que coisa interessante. Naquele tempo já existia uma engenharia tão profunda, tão grandiosa, que os homens já sabiam construir uma torre que tocava os céus, chegava nas nuvens. A propositura de Nimrod ali era provocar uma rebelião contra Deus, porque a ordem de Deus não era que os homens se reunificassem em volta de uma torre, mas era que crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. Então quando Nimrod decide construir uma torre para unificar todos em volta daquela torre, onde ele seria o seu líder, ele estava provocando uma rebelião contra Deus, porque a ordem de Deus era que os homens deveriam se multiplicar e se espalhar pela face da terra. Foi necessário Deus intervir ali, confundindo os homens. Por isso que o nome Babel, Torre de Babel, Babel significa confusão, porque quando Deus confunde as línguas ali, então ali, segundo a tradição rabínica, 70 nações surgiram ali. 70 é o número de Deus, o número do governo de Deus sobre o seu povo. Então a tradição judaica diz que 70 nações nasceram ali na Torre de Babel, cada um falando com sua própria língua, se espalharam para todas as partes do mundo. Então todos nós, habitantes do planeta hoje, somos descendentes daqueles povos que ali foram espalhados por Deus. Então ele foi um grande líder, mas não foi o único. Muitos outros grandes líderes surgiram no mundo. Dentre estes 4 grandes impérios que Deus faz questão de destacar na imagem que Nabucodonosor teve como um sonho. A cabeça de ouro, quem conhece o livro de Daniel sabe o que eu estou falando. Peitos e ventre, peitos de prata, ventres de bronze, pernas de ferro, e o último grande e último reino do mundo, que era os pés da estátua, que era ferro misturado com barro. É o governo do anticristo. Então quem conhece a Bíblia sabe, a cabeça de ouro na interpretação de Daniel é o reino babilônico. Então Nabucodonosor foi um grande líder, um grande imperador. Depois que passou o império babilônico, veio o império medo-persa. Por isso peitos, ali era uma unificação. Os medos e persas eram 2 povos que se uniram, que destruíram o reino babilônico. Por isso peitos de prata. Depois do império medo-persa veio o império grego, liderado por Alexandre o Grande. Então foi o império grego. Depois veio o próximo império, o 4º grande império, o império romano, o maior em extensão, em tempo. Mais de 700, 800 anos, até 1000 anos durou o império romano. No ano 30 a.C. foi fundado por Júlio César, que teve um triunvirato, né? Eram 3 pessoas que governavam dentro do império no primeiro momento de governo, e depois os imperadores romanos, que governaram até 1 milênio. E por último, o governo do anticristo, este governo que será implantado após o arrebatamento da igreja. Quem será esse líder? O anticristo, o maior de todos os líderes que já existiram na face da terra. Ele terá uma capacidade sobrenatural extraordinária, porque o texto que nós lemos nesta noite vai dizer que ele fará maravilhas, falsos milagres, falsos sinais e maravilhas. Apocalipse vai falar isso, nós vamos ler daqui a pouco. Um poder de oratória extraordinário. Os estudiosos que estudam o nazismo, estudou Hitler, diziam que as pessoas ficavam embriagadas com os discursos de Hitler.
Mas Hitler aos pés do anticristo será como uma criança. Nenhum grande líder que viveu neste mundo chegará aos pés do anticristo, do seu governo, do seu domínio, da sua sabedoria, da sua capacidade de oratória, de intelectualidade, porque o anticristo será o próprio filho de Satanás, o filho do diabo, um homem que receberá inspiração direta do próprio Satanás e do próprio diabo. Muito bem, fazendo essa introdução, faço-vos uma pergunta e respondo biblicamente. Como ele é chamado na Bíblia? Como o anticristo é chamado na Bíblia? Se voltarmos para 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículos de número 2 e 3, Paulo vai dizer assim: não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3: ninguém de maneira vos engane, ou ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o quê? O homem do pecado. Então é um dos títulos do anticristo, o homem do pecado e o filho da perdição. Por que filho da perdição? Porque o anticristo não será um espírito, o anticristo será um homem que vendeu a sua alma, veio ao mundo e foi preparado para ser o filho de Satanás. Então ele é chamado de filho da perdição. Ele também é chamado de o iníquo, que está no capítulo de número 2, no versículo de número 8. Diz aí, vamos ler o 7 e 8. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Olha uma coisa aí, preste atenção se você está lendo na sua Bíblia. No capítulo 2, versículo 6, o texto vai dizer que no seu próprio tempo o anticristo será manifestado. E no versículo de número 8 diz que ele será revelado. Manifestado é uma coisa, revelado é outra. Por quê? Porque o anticristo será um grande líder político no mundo. Então, se nós porventura formos à igreja que será arrebatada, muito possivelmente o anticristo já está vivo, já existe, já está na terra. Se nós formos à igreja do arrebatamento, uma coisa é a manifestação, outra coisa é a revelação dele, saber quem ele é. É claro que quando o anticristo surgir como um grande líder, ele não vai aparecer discussando dizendo: olha gente, eu sou o anticristo. Então primeiro ele vai se manifestar e depois ele será revelado. Também ele é conhecido como a besta. Vamos ler o livro de Daniel, capítulo de número 7 e versículo de número 11. Capítulo 7 e versículo de número 11, ou a partir do versículo de número 11, porque o capítulo 7 é muito longo. Mas Daniel capítulo 7, versículo 11 diz assim: Daniel diz: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Você já vai entender daqui a pouco essa ponta pequena. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Daniel está falando de uma revelação que ele recebeu acerca do fim dos tempos. E ele continua: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Ele não conhecia Jesus, então ele está aqui, o Filho do Homem aqui é um título de Cristo. Eu vi um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, aqui é Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos e nações e línguas o servissem.
O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Está falando do reino de Jesus Cristo aqui. Mas vamos continuar. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, porque o que Daniel está recebendo aqui de Deus como revelação? Nabucodonosor viu uma estátua, né, que representava os reinos, mas Daniel viu animais. Cada animal que ele viu, o urso, o leão, o leopardo, representava os reinos que Nabucodonosor viu, só que de outra forma. Então ele está dizendo aqui, estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Então quais são os reis? Babilônico, Medo-Persa, grego e romano. Esses 4 animais são 4 reis. Daniel está recebendo agora a interpretação da revelação que ele viu. São 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Veja que a revelação do surgimento do anticristo é intercalada com a implantação do reino de Cristo. Mas vamos lá. Então tive desejo, olha aqui, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as suas unhas de metal. Lembra que na estátua de Nabucodonosor as pernas eram de ferro? As pernas de ferro, reino romano. Devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha, vocês vão entender quando nós lermos o Apocalipse aqui, essas 10 cabeças, 10 pontas. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, diante da qual caíram 3 reis. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca, que falava grandiosamente. Falava o quê? Ou seja, discursava com qualidade, e cuja aparência era mais firme do que as das outras companheiras. Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra quem? Contra os santos. Fazia guerra contra os santos. O anticristo, nós vamos já ler no Apocalipse, no seu governo, ele vai implantar uma marca dele, e quem não quiser receber a marca da besta será perseguido e será morto. Então aqui está dizendo, ele fará guerra aos santos e os vencia, até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, o 4º animal será o 4º reino na terra. Foi qual reino, irmão? Foi qual império? Foi o Império Romano. Sintoniza aí para vocês não esquecer. Foi o Império Romano, o qual será diferente de todos os reinos. Todos os reinos. O qual será diferente, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, qual reino? Qual reino? Romano. Pois vocês vão entender. Guarda aí, talvez está dando um nó na cabeça de alguém, mas você vai já entender. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reinos, ou 10 reis, e depois deles, depois dos 10, se levantará outro. Esse outro aqui é o anticristo, outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. O que ele fará? Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Deixa eu dar uma parada aqui, para nós ver se nós estamos vivendo isso ou não. As pessoas querem aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma lei no Congresso até para aprovar o incesto, relacionamento sexual entre pais e filhos, né? Veja que o anticristo, ele vai conseguir fazer, aqui o texto vai dizer que ele vai mudar os tempos, e vai mudar também as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo, ou seja, por 3 anos e meio. Mas o juízo se estabelecerá,
estabelecer-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos e tal. Então o que é? O Daniel está recebendo uma revelação do anticristo. Nessa revelação que ele está recebendo do anticristo, ele está intercalando com a implantação do reino de Deus. Mas uma coisa aqui está bem clara: quando o anticristo estabelecer o seu reino, aqueles que estiverem na terra, que quiserem servir a Deus, sofrerão uma tremenda e violenta perseguição por parte do anticristo. Nós que somos a igreja, cremos e acreditamos que Deus arrebatará a sua igreja antes da implantação do governo do anticristo. Cremos assim, né? Cremos assim. Vamos ler Apocalipse capítulo de número 13. Talvez é um pouco mais difícil entender Daniel, porque quando Deus se revelou a Daniel, lá por volta do ano 600 e pouco antes de Cristo, Deus mesmo disse a Daniel no final do seu livro: Daniel, a revelação não é para agora, então seles o livro, porque a revelação é para o tempo do fim. Mas o Apocalipse é a revelação do livro de Daniel. Então no capítulo de número 13, a palavra Apocalipse significa revelação. Vai falar agora como será esse anticristo. Diz aí: e eu, João é quem está falando, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, e quantos chifres? Lembra das 10 pontas que nós lemos de Daniel? Toda vez que você lê na Bíblia, olha aqui, nós estudamos agora no curso de teologia, por isso você tem que vir estudar teologia. Nós estudamos agora hermenêutica e homilética no curso de teologia. Hermenêutica é a ciência, é a arte de interpretar corretamente a Bíblia. E dentro da aula que nós estudamos de hermenêutica, nós aprendemos que quando na Bíblia aparece chifre ou ponta, fala de poder. Chifre fala de autoridade, fala de poder. Então aqui está dizendo que esta besta tem 10 cabeças, não, melhor, 7 cabeças e 10 chifres. Chifre fala de autoridade, de poder. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de um urso, a sua boca como de leão. E o dragão, quem é o dragão, irmão? Na Bíblia Sagrada, quem é o dragão? É o diabo é o dragão. E o dragão deu-lhe o seu poder. Aqui está dizendo que o diabo vai dar ao anticristo, a besta que sobe da terra, todo o poder do reino das trevas. Eu não sei como é que tem crente que ainda brinca de ser crente. Deu-lhe todo o seu poder, e o seu trono, e o grande poderio. Olha aqui: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Porque o anticristo, ele vai, quando o anticristo surgir, irmão, eu sei que eu não vou poder te dar todas as informações hoje, mas o anticristo, quando ele surgir, esse grande líder mundial surgir, ele vai sofrer um atentado, ele vai imitar a morte de Cristo. Todo mundo vai pensar que ele morreu, e ele vai reaparecer como se ele tivesse ressuscitado, assim como Cristo ressuscitou. Porque o diabo, ele não é Deus. Então tudo que ele vai fazer, e tudo que ele tenta fazer, é imitar ao Deus Todo-Poderoso. Ele quer imitar. Assim como existe a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, haverá uma Trindade satânica: o dragão, o anticristo, o filho do diabo, e a falso profeta, uma imitação do Espírito Santo. É uma trindade satânica. Então aqui o texto vai dizer: e vi uma das suas cabeças como que ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra, toda quem? Terra aqui não é o planeta, é os habitantes dela, toda a terra. Você sabia que está programado pela ONU? A ONU tem um modo de estudar o aumento populacional. Você sabia que, se não me falha a memória, 21 de novembro agora de 2022, a Terra vai atingir 8 bilhões de habitantes? Você sabia disso? Agora, dia 21 de novembro, a Terra vai atingir 8 bilhões
de habitantes. 8 bilhões. É muita gente, irmão. É claro que ainda tem muita terra para povoar aí. Mas o texto está dizendo aqui que toda a terra vai se maravilhar por essa ferida que foi curada e vai seguir, maravilhou, após é seguindo a besta, e adorar o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Como é o nome, o significado do nome do arcanjo Miguel? Como é o significado do nome? Qual é o significado do nome Miguel? Quem é semelhante a Deus? É o significado do nome Miguel. Alguns estudiosos acreditam que Miguel foi criado no dia em que Lúcifer se rebelou contra Deus, quando ele disse: subirei ao mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus disse: Miguel. Aí Miguel disse: quem é semelhante ao Altíssimo? Ninguém é semelhante ao Altíssimo. Mas como o diabo imita a Deus, o texto vai dizer que o povo vai seguir o dragão e a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Ou seja, não tem ninguém nem no céu nem na terra que é semelhante à besta. Quem poderá batalhar contra ela? Aí dizia: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Pode fazer as contas, 42 meses dá 3 anos e meio, a metade dos 7 anos da grande tribulação. Então ele também é conhecido como a besta, e lá em Isaías ele é conhecido como o ímpio. Então esses são alguns nomes que o anticristo recebe na Bíblia Sagrada. A grande tribulação está intimamente relacionada com o anticristo. A terra estará debaixo do seu total controle. Os homens estarão sujeitos às suas normas e às suas subordinações. Ninguém poderá escapar do controle e do domínio do governo do anticristo. Irmãos, olha, só o Elon Musk vai colocar até 2025 40 mil satélites orbitando a Terra. Isto, uma única pessoa vai colocar 40 mil satélites orbitando a Terra. Por que Elon Musk vai fazer isso? Porque Elon Musk tem um projeto de colocar internet em todas as partes do mundo. Quando ele fizer isso, você pode estar no deserto, no meio da floresta, se você tiver um celular, vai pegar a internet. Entendeu? Não é só ele. Já existem dezenas de milhares de satélites orbitando a Terra, mas só Elon Musk quer colocar 40 mil satélites. Lembra da estação espacial? O que é a estação espacial? Que orbita em volta da Terra. Às vezes você vê um ponto luminoso aqui, dependendo de determinado período do ano, quando a estação espacial está orbitando aqui no Brasil, na região do Brasil, é a estação espacial, que foi uma cooperação entre as maiores potências do mundo. Mas o que está acontecendo agora? A China está montando, tirou o seu acordo com essas potências, está montando agora a sua própria estação espacial. Hoje mesmo eu vi no jornal, a Rússia vai lançar a sua própria estação espacial também. Por quê? Porque a luta pelo governo e domínio do mundo não é só aqui na Terra, mas é também no espaço. Quem dominar a internet hoje, quem dominar a tecnologia, domina o mundo, irmão. Entende isso? Talvez você esteja pensando assim: o que é que o pastor, quer ensinar essas coisas? Vou ensinar, irmão. Vou ensinar. Eu sei o que eu estou falando aqui. Eu sei o que eu estou falando. Nós estamos caminhando para o tempo do fim. Eu confesso uma coisa para você: todos os dias eu oro: ó Jesus, por que tu não voltas logo? Eu confesso para você, eu tenho sonhos e tenho projetos na minha vida. Mas se Jesus voltar hoje, nenhum sonho, nenhum projeto, nenhum propósito me atrapalha de querer ir com Cristo. Não tem por que querer mais nada nesta terra. Esse mundo não presta mais, irmão. Esse mundo só ainda presta porque nós lemos no texto lá em Tessalonicenses que o anticristo só não manifestou porque ainda aquele que o retém não permitiu. O Espírito Santo que ainda segura para que a terra não aprodeça pela sua iniquidade e maldade que existe na face do mundo. Aquele que o retém ainda está operando o Espírito de Deus.
Ele ainda vai operar na grande tribulação, não para reter o mal, porque o mal estará na sua força total no período da grande tribulação. Ele vai operar para salvar, mas não para impedir o mal. Mas enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo está retendo para que o mal não domine, porque a igreja do Senhor precisa cumprir a seu papel enquanto estiver na face da terra. Seu poderio será total, controlará o mundo em aspectos variados. Ele vai controlar o mundo na área política, na área econômica e na área religiosa. Vamos ver uma referência de cada um, porque Apocalipse capítulo 13, versículo de número 3, capítulo 13, versículo 4, eu já li com vocês, mas vou ler de novo, que toda a terra, 3 e 4, toda a terra se maravilhou seguindo a besta, toda a terra, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo, ou seja, adoraram o diabo e adoraram o anticristo, quem é semelhante à besta. Capítulo 17 e versículo de número 12, do mesmo livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 12 ao versículo de número 17, diz assim: e os 10 chifres, quantos chifres? 10 chifres são 10 reis, que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, olha o que Daniel falou lá, mas receberão o poder, como reis por uma hora, então possivelmente um ano, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento. Qual é o intento? Entregarão o seu poder e autoridade a quem? A besta. Então o que se entende? Vou explicar para vocês. Muito possivelmente muitos de nós vamos ver isto ainda aqui. A grande maioria daqui ainda é uma geração muito nova. Então muito possivelmente vocês vão ver isto. O mundo inevitavelmente será dividido em blocos de países, como já existe a União Europeia, que é um bloco. Existe um bloco militar no mundo hoje que estava esquecido, mas com a guerra da Ucrânia ressuscitou com força total a OTAN, que é a Organização dos Tratados do Atlântico Norte. Quem atacar um dos países que faz parte da OTAN, toda a OTAN tem que entrar junto na guerra. Existe o Mercosul, que é um tratado entre os países da América do Sul. Então, entre aspas, já existe de alguma forma o mundo dividido em blocos. Mas neste período aqui, o texto vai dizer que haverá um grupo de 10 reis, que ainda não receberam o reino, porque o anticristo não está reinando ainda. 10 reis, um bloco de 10 nações, que dominarão e darão todo o seu poder ao anticristo, toda a sua autoridade ao anticristo. Eu não tenho como entrar em todos os detalhes, mas só quero provar para vocês aqui que ele terá os 3 poderes que governam o mundo: o político, o econômico e o religioso. Diz aqui, ó: estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Oh, glória a Jesus. Diga aí para teu irmão: em Cristo você já é vencedor, meu irmão. Ele terá também na sua mão o poder econômico. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 17. Vamos ler o 15, do 15 ao 17. Capítulo 13, versículo 15 diz assim, ó: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Irmão, que coisa tremenda isso aqui. Eu falei para vocês, no ano 2000, quando eu estudava escatologia, eu pensava: meu Deus, como é que a imagem da besta vai falar? Um espírito não pode entrar em algo que é imaterial. Um espírito do mundo do mal, ele possui um corpo de uma pessoa, toma o corpo e toma a mente, mas uma imagem falar. Mas hoje existe o quê? A inteligência artificial. Vocês viram essa semana ou não? O dono do Facebook, como é o nome dele? Esqueci. Zuckerberg, né?
ele fez um teste com a inteligência artificial do Facebook, onde as pessoas poderiam fazer qualquer pergunta à inteligência artificial para interagir com ela, que ela responderia. Quem viu isso? E sabe por que vocês não viram? Porque vocês estão deixando de fazer uma das coisas que Jesus mandou fazer lá no sermão escatológico. Olhai. Olhai. Olhar é ficar por dentro. Mas eu vi. Porque em vez de você ficar vendo besteira no TikTok, vá assistir um jornal. Acesse uma página de informação. Vá crescer em conhecimento. Tem uns crentes aí que não vem mais para a igreja não, fazendo TikTok. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai ficar no TikTok. Você sabia, eu vi uma pesquisa hoje. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com uma dezena de pastores. Quais são hoje os ídolos que os crentes têm no coração? E li hoje essa matéria. Primeiro, zona de conforto. Foi feita uma pesquisa entre vários pastores nos Estados Unidos. Quais são os ídolos que a igreja tem que tratar nos dias de hoje? Não é mais demais. Aí estava lá na pesquisa. Zona de conforto. As pessoas não querem mais sair da sua zona de conforto para adorar e para servir a Jesus como deveria. Evangelizar, orar, consagrar, jejuar. Segundo, ser visto nas redes sociais. Se tornou um ídolo para muita gente. Tem pessoas entrando em depressão, em ansiedade, porque ele posta uma coisa, tem uma curtida, ele queria que tivesse 1000, tivesse 100. Uma das pessoas mais seguidas no Brasil é um cara que fica só falando bobagem. Deus me perdoe aí, dizendo receba. Tem quantos milhões? Irmão, o povo está abobalhado. Me perdoe, sinceridade. Sério, será que não está não? Meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? O povo está abobalhado. Deus tenha misericórdia. É esse povo aí que vai aplaudir o anticristo. Por quê? Porque é superficial, será uma geração superficial. Não tem Deus na vida, não tem profundidade com Deus. Um povo que vive na superficialidade da vida. Mas deixa eu voltar aqui. Olha só, eu estava falando aqui que como é que é a imagem da besta. Hoje a inteligência artificial, vocês vão, irmão, anote aí o culto de hoje, anote aí e espere. Nós estamos em 2022, espere 8 anos, até 2030. Você vê o que vai acontecer no mundo até 2030. Vamos lá. E foi-lhe concedido que desse a espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, né? Irmão, hoje a gente já interage com a inteligência artificial. Quem tem lá na sua casa a Alexia? Vocês não conhecem também não? Esses dias você sabia que esses dias a Alexia estava fazendo compra no cartão dos donos? Quem viu isso no jornal? Não acredito, gente, vocês não estão vendo jornal não. Vocês estão vendo só. Pelo amor de Deus, então o povo de Deus está muito desinformado. Você vê como a inteligência artificial vai ficar tão poderosa. As pessoas, passou no jornal, irmão, a reportagem todinha lá no jornal da Band. A pessoa só comentava na cozinha. Às vezes o cartão da pessoa já estava registrado naquele site de compra. Então a mulher conversando com o marido: eu estou precisando comprar uma geladeira. Aí a inteligência artificial ouvia, ir lá e fazia a compra. Aí a pessoa, quando chegava a cobrança na fatura, passou isso aí. Eu sei o que eu estou falando. Não ia dar para vocês uma informação que não é verdade. Aqui não é fake news, não, é verdade. Eu sei o que eu estou falando. Só pesquisar aí, tá. Olha, irmão, eu dou um alerta para vocês já. Eu fico preocupado. Eu faço essas perguntas de umas coisas simples. A Bíblia Sagrada diz: olhai, vigiai e orai.
Olhar é estar por dentro. Como é que eu vou me preparar para Jesus, para a volta de Cristo? Eu não sei nem o dia e nem a hora, e eu não estou vigiando, eu não estou preparado, não estou por dentro do que está acontecendo. Isso é muito sério. Mas vamos lá. E faz que a todos, versículo 16, pequenos e grandes. Quem? O que você entende por pequeno e grande? Aqui está falando de classe social, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender. Domínio do poder econômico. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, no governo do anticristo, só quem vai poder negociar, comprar, vender, é quem recebeu a marca da besta na sua mão ou na sua testa. Como será essa marca, pastor? Eu não sei. Já falaram um monte de coisa aí. Chegaram a dizer que até aquele negocinho que lia a temperatura na testa era a marca da besta. Não, há muita especulação sobre isso aí, né? Mas na pandemia nós tivemos um pequeno ensaio de como será o governo do anticristo. Essa semana a Liduína estava falando para mim, minha esposa: Arnaldo, você lembra quando a gente ia no mercado, tinha que fazer fila e entrava de tantos em tantos para poder comprar? Já existia um controle, era como se fosse... Eu nem lembrava que eu pegava essas filas aí. Então veja bem, aqui diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. Então é claro que quem puder comprar e vender é porque recebeu a marca da besta. Então, se recebeu a marca da besta, já era, meu irmão, vendeu a sua alma a Satanás, não tem mais recuperação. Quem recebeu a marca, porque não quis morrer, porque quis comprar, porque quis sobreviver, não tem mais salvação para quem vendeu sua alma para o anticristo. Ele dominará a área econômica. Olha, irmão, a guerra da Rússia com a Ucrânia provou claramente que é possível destruir uma economia em pouco tempo. Os países que mais pregam sobre a emissão de CO2 na atmosfera eram os países da Europa. Pararam de usar carvão para usar energia limpa. Mas com a guerra na Ucrânia e a Rússia sendo rechaçada por eles, voltaram a usar carvão, que é o que mais polui o planeta. A guerra na Ucrânia, uma guerra de um país contra outro, numa ponta do mundo, afetou a economia mundial, a alimentação, a energia. Agora imagine o anticristo dominando a economia mundial, não só de um país e nem de uma região, mas do mundo. Imagine isso. Ele vai poder fazer. Já existe tecnologia para isso. E ele vai dominar a área religiosa. Capítulo 13, versículo 18. Ou melhor, versículo 11. E vi subir da terra. Veja que uma besta subiu do mar. Mar fala de pessoas. E vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres, semelhantes às de um cordeiro, e falava como o dragão. Parecia cordeiro, mas falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra, faz quem? A terra, os habitantes e os que nela habitam, adorem quem? A primeira besta, o anticristo, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Que é isso aqui? Uma imitação do profeta Elias. Porque tudo que o diabo vai fazer é para imitar o que Deus já fez. Faz que desça fogo do céu à vista dos homens. E engana, faz o quê? Diga aí, não, você precisa dizer isso para o seu irmão. Cuidado, meu irmão, com o engano. Esta é uma das maiores artimanhas de Satanás. Cuidado com o engano. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebeu a ferida de espada e vivia. Então veja que
a segunda besta aqui é um falso profeta, é uma imitação do Espírito Santo, que vai fazer com que toda a terra, dominando ele o poder religioso, adore ao anticristo, adore a besta, que recebeu a ferida mortal e que está viva. Então será um grande líder religioso, que vai comandar, irmão, é impressionante. Eu não sei se vocês viram também, vou falar de novo. Agora, esse ano, teve no Vaticano um encontro com todos os líderes religiosos das maiores religiões do mundo. Quem viu isso, pelo amor de Deus? Quem viu? E estava lá presente um pastor da Assembleia de Deus do Brasil, representando, não nós, porque não é do Ministério da Missão e nem do Belém, mas da segunda maior convenção da Assembleia de Deus do Brasil, estava lá. Discursou, chamou o Papa de Vossa Santidade. Eu quero dizer aqui nesta noite que Vossa Santidade é você. Você é Vossa Santidade. Por quê? Porque você foi salvo, remido e lavado no sangue de Jesus. E Paulo escreve dizendo: aos santos, aos santos, aos santos, aos santos. Mas esse pastor que conhece a verdade, atribuiu àquele líder um atributo que só pertence. Tem coisa que a gente discursou e assinou o tratado. Agora, que tratado foi aquele? Porque não foi divulgado. Só foi mostrado as assinaturas, mas não foi divulgado o que era. Pesquisa aí na internet, está aí. O líder da segunda maior convenção das Assembleias de Deus do Brasil, que a maior é a do Belém, né? A missão. E esse líder foi lá, na reunião dos maiores líderes. Isso é muito sério. Vamos lá. 3 eventos deverão ocorrer antes do surgimento do anticristo na terra. Quantos eventos? 3. 3 eventos deverão ocorrer antes do surgimento do anticristo na terra. Primeiro, vamos voltar para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 3 eventos ocorrerá na terra antes do surgimento do anticristo. Primeiro, está no versículo de número 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Ou seja, o mistério da injustiça que já opera no mundo deve se intensificar. Se você acha que o que está acontecendo no mundo agora, você que é crente de verdade, não estou dizendo aquele que está no meio de nós, mas não é de nós, como o João disse. Estou dizendo você que é estudioso, leitor da Bíblia, que está lutando para ser salvo. Se você acha que o mundo hoje já não presta, irmão, imagina quando o mistério da injustiça operar em força total. Aqui está dizendo que o mistério da injustiça que já opera no mundo deve se intensificar. A atividade secreta dos poderes do mal, ora evidente no mundo inteiro, aumentará até alcançar o seu ponto máximo na total zombaria a qualquer padrão bíblico. Qualquer padrão bíblico. Aquele que quiser ser um cristão conservador será alvo de sofrimento e de perseguição. Pena, irmão, que a maioria, quantos aqui vêm à escola dominical? Dê um sinal com a mão. Quem vem? Só quem vem, Deus está vendo. Pois é, a grande maioria não vem. O que nós estudamos domingo de manhã aqui? Sobre isso. Nós estudamos justamente sobre a questão do politicamente correto. Se você não é politicamente correto, daqui para frente, se você não aceita o que o mundo está pregando, você vai ser colocado na periferia da sociedade. Suas redes sociais serão cortadas, tiradas do ar, porque você não concorda com o politicamente correto. E crente politicamente correto, irmão, não é crente. Crente tem que ser crente nas Escrituras. É o que a Bíblia diz e pronto. Pode o mundo virar de pé na cabeça. A palavra diz, eu obedeço. A palavra não diz, eu não sigo. E acabou. Nós estudamos justamente sobre a banalização, a relativização das Escrituras. Estudamos aqui domingo de manhã, na escola bíblica dominical. Mateus capítulo 24,
versículo de número 10 ao 12. Mateus capítulo 24. Jesus profetizou isto em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 10. Ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Irmão, imagine, na pandemia teve crente que dedurou sua igreja porque estava tendo culto. Teve. O texto está dizendo aqui: trair-se-ão uns aos outros. Teve uma irmã numa cidade aqui perto de nós, que o pastor, na sua inocência, ele ganhou umas caixas de ivermectina para distribuir para o povo. A irmã no culto filmou e mandou para o Cidade Alerta, a própria igreja que ela congregava. A própria igreja que ela congregava. A pandemia foi um ensaio do que vai acontecer entre os crentes fiéis e os infiéis. Porque aqueles que estão na igreja e são politicamente corretos não terá nenhum temor de entregar os seus irmãos, se quererão servir a Deus com fidelidade e obediência. Trair-se-ão, diz o texto. Aqui é Jesus quem está dizendo que vai acontecer. Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e farão o quê? Aqui não diz se possível fora, não. Aqui está afirmando: e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se fosse há 20 anos atrás, esta igreja no culto de doutrina estava lotada. Mas por que não está mais? O que está acontecendo? É porque na verdade o amor dos muitos está esfriando. Esfriando. Esta é a verdade. O amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor às coisas sagradas, às coisas de Deus, a vida com Deus, está esfriando. Irmão, não tem coisa pior do que um crente gelado, frio, apático, insensível às coisas do céu, insensível à voz do Espírito. Paulo disse: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Oh, glória a Deus. Segundo, eu disse, o mistério da justiça se intensificará. Terceiro, ocorrerá a apostasia. Irmão, o cenário que mais preparará o surgimento do anticristo na terra será a apostasia. Irmão, a apostasia preparará o mundo para o governo do anticristo. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia, um exemplo simples. O povo de Israel estava no vale, na montanha, o povo dos filisteus do outro lado do vale, para Saul com o exército de Deus lutar contra o exército dos filisteus. O povo de Deus já tinha a garantia da vitória se fosse fiel a Deus, porque Deus disse: eu irei adiante de vós e pelejarei contra os vossos inimigos. Mas o que aconteceu? Saiu um gigante das fileiras dos filisteus no primeiro dia e disse: dai-me um homem que lute comigo, e aquele que vencer, vencerá a guerra. No primeiro dia não teve um homem. No segundo dia Golias já chegou mais perto: dai-me um homem. No terceiro dia, dai-me um homem. E fez isso durante 40 dias. Durante 40 dias não tinha ninguém para lutar com Golias. Então cada dia que dava-se a Golias, era mais espaço que se dava a ele para se aproximar do povo e vencê-lo. Então quanto mais a igreja recuar das verdades bíblicas, e quanto mais a igreja esfriar, mais a apostasia vai aumentar, e então o caminho estará preparado para o surgimento do anticristo. Olha o que Jesus Cristo disse lá em Tessalonicenses, volte lá de novo, versículo de número 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Não acontecerá sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia?
A palavra apostasia literalmente significa desvio. Diga comigo: desvio, afastamento e abandono. É isso que está acontecendo: desvio, afastamento e abandono. Eu já disse aqui, ninguém abandona Jesus da noite para o dia. Ninguém se desvia da noite para o dia. Ninguém esfria na fé de noite para o dia. Era um crente fervoroso e se tornou frio. Ninguém. O que acontece é que ele vai pouco a pouco afastando-se, abandonando, desviando-se da vida relacional com Deus. Revolta. Leia aí, meu irmão, leia aí. A revolta contra Deus. Vai lá. Então, Deus praticamente será expulso das casas, das famílias, das vidas das pessoas. É isso que o texto está falando. Irmão, nós temos que ter cuidado para não se cumprir na nossa vida o que Deus disse através de Isaías: este povo honra-me com os lábios. Vem para a igreja, honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O coração está longe de mim. Deus não quer só um frequentador de igreja. Deus quer um adorador, que adora a Ele em espírito e em verdade de todo o seu coração. Nos últimos dias, um grande número de pessoas da igreja apartar-se-á da verdade bíblica. Tanto o apóstolo Paulo como Cristo revelam um quadro difícil da condição de grande parte da igreja moral, espiritual e doutrinária. Vamos ler duas passagens só sobre essa apostasia e a gente volta para encerrar, que está em 1 Timóteo capítulo 4, você já conhece o texto. Paulo profetizou, 1 Timóteo capítulo de número 4 e versículo de número 1. Ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, quando? Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que diz aí, irmã? Alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de quem? De demônios. Doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 2 Timóteo capítulo 4: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Por isso que eu vou pregar a palavra, irmão. Ache bom quem quiser achar bom, ache ruim quem quiser achar ruim. Eu vou pregar a palavra. Quando eu fui pensar nessa mensagem, eu já estava dizendo: Senhor, podia preparar uma mensagem hoje sobre autoajuda, ajudar o povo, fortalecer a fé, é bom. Aí Deus disse: não, pregue a minha palavra e fale sobre o governo do anticristo. Você já está bem, está trabalhando, tem uma casa, tem um carrinho, então está abençoado. Vamos pregar a Bíblia Sagrada e o que vem por aí, né? Então veja bem, pregue a palavra, inste. O que tem aí, né, irmã, no lugar desse capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 2. Insista em anunciar. Está em insistir. Insista em anunciar. Há tempo. Pronto, o crente tem que pregar o evangelho em qualquer tempo, irmão. Em qualquer tempo, é chovendo, é fazendo frio, é fazendo calor, oh glória a Jesus, é no congresso, é onde for, o crente tem que pregar a tempo e fora de tempo, irmão. Nós não podemos perder mais tempo, é tempo de pregar a palavra em qualquer tempo. Diz mais: redargue-as, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Porque virá tempo em que não sofrerão. O que diz aí? As pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento,
mas seguirão seus próprios desejos. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui, mas que não estão ligadas no culto. Não prestarão atenção. Por quê? Porque não está pregando aquilo que é suas cobiças. Não, mas eu não vim no culto para ouvir isso aí, não. Eu vim no culto. Não, a gente vem ao culto para ouvir o que Deus quer falar conosco, através da sua palavra. Glória a Jesus. Não suportarão, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças. Coceira nos ouvidos. Irmão, pode observar as mensagens que mais tem visualização na internet. As mensagens que mais tem visualização na internet é as mensagens de pregador de comunidade. Você pode observar que pregador de comunidade não prega sobre o anticristo, não prega sobre pecado, não prega sobre inferno. Deus vai te dar, Deus vai abrir a porta, você vai chegar lá, você vai fazer sucesso, Deus vai te tirar de baixo e vai te colocar em cima. Se Ele quiser, Ele faz, mas o melhor é você estar pronto para ir para o céu, porque não adianta Deus te tirar de baixo e te colocar em cima, mas quando Jesus Cristo voltar, você não subir mais para cima ainda, que é estar com Ele na eternidade no céu. Então eu não quero que os meus pastores, que eu tenho pastores acima de mim, pregue para mim o que satisfaz a minha cobiça para eu ir para o inferno. Eu já disse aqui, eu prefiro uma verdade que dói do que uma mentira que conforta, porque pelo menos uma verdade vai me colocar no meu lugar. Pelo menos a verdade vai dizer: Arnaldo, vigia, presta atenção, corrige a vida, conserta a vida, coloca a vida no altar, porque você pode não subir no toque da trombeta, mas Deus pode pedir o teu espírito hoje. E se Deus pedir o teu espírito hoje, para onde você vai? Eu quero dizer para você que aqui não tem culto de sétimo dia não, viu, meu irmão? Tem não. Se Jesus pedir o teu espírito hoje, sua alma hoje, o que você tem? Para quem ficará? Se nós não formos à igreja do arrebatamento, todos nós aqui vamos morrer. Mas é melhor morrer em Cristo, porque também quando a trombeta tocar, os mortos serão os primeiros a ouvir a voz do Filho do Homem. Oh, glória ao nome de Jesus. A apostasia dentro da igreja, ela terá duas dimensões. Eu coloquei aqui, nós vamos encerrar. A apostasia teológica é o desvio de parte ou totalidade dos ensinos de Cristo, ou a rejeição deles. Os falsos dirigentes, falsos pastores, falsos mestres apresentarão uma salvação fácil, uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Cristo quanto ao arrependimento, a separação da imoralidade e a tudo quanto é mal. Irmão, pecado de imoralidade é pecado, vai tirar muito crente do céu. Tenha cuidado. Você que fica aí no celular até altas horas da noite, que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Hoje não se prega mais contra o pecado, contra a fornicação, prostituição, adultério, roubo, assassinato. Não pode falar. Pode sim, a Bíblia diz que se pregará, está mostrando que se pregará um evangelho facilitado, um evangelho fácil. Não, venha como está e fique como está. Deus te aceita do jeito que você é, mas Ele não quer que você continue do jeito que você está. Irmão, não sou eu quem estou dizendo não, é Jesus Cristo quem disse: se você não nascer de novo, ninguém verá o reino de Deus. Ninguém. Pronome definido para falar que do pastor ao porteiro, se não nasceu de novo, não vê. Você pode ter 100 anos de crente, você pode chegar aqui com a carteirinha, aqui pastor Arnaldo, a minha carteirinha que foi feita em 1901. Irmão, se você não nasceu de novo, não adianta. Não adianta. Então se você é crente, você ouve a palavra, mas você não tem certeza que nasceu de novo, eu te dou um conselho: tenha um encontro verdadeiro com Jesus esta noite.
apostasia moral. Muitas igrejas permitirão quase tudo para terem muitos membros, dinheiro, sucesso, prestígio. Abandonarão a comunhão salvífica com Cristo e se envolverão com o pecado e a imoralidade. Muitos podem até anunciar sã doutrina e mesmo assim nada terem a ver com os padrões morais de Deus. Vamos orar. Olha, o homem do pecado fará mediante poder satânico grandes sinais, maravilhas e milagres, a fim de propagar o engano. Seus milagres parecerão ser autênticos para enganar as pessoas e levá-las a crer na mentira. Seus milagres serão vistos no mundo inteiro. Irmão, eu lembro no advento da internet, logo quando surgiu a internet, eu não sei se vocês lembram, quando surgiu a internet, logo quando surgiu a internet, aconteceu uma guerra. Quem lembra qual era a guerra? A guerra no Iraque. Os repórteres que foram enviados para o Iraque, que transmitiam a guerra ao vivo, mas a transmissão naquele tempo, a internet ainda não era evoluída como era, então existia um delay. Era ao vivo, mas existia um tempo. Quando o repórter entrava no ar, até a imagem chegar na emissora aqui no Brasil, existia um tempo, um delay na transmissão. Hoje não. Qualquer coisa em qualquer parte do mundo é transmitido em tempo real. Em tempo real. Então, é o que colocamos aqui. Seus milagres serão vistos no mundo inteiro, pela televisão, celulares, né? Milhares de pessoas ficarão impressionados, enganados por este líder altamente convincente. Qual é o conselho de Cristo para nós? Abra aí Mateus 24:4 e pode ir ficando de pé. Qual é o conselho de Cristo? O que Cristo aconselha para nós no sermão escatológico? Mateus capítulo de número 24, versículo 4, a igreja lê. Mateus capítulo de número 24. Pronto. Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai-vos. O que diz? O que é acautelai-vos na sua tradução? Tomem cuidado, que ninguém vos engane. Então aqui está o conselho de Jesus. Tem muitos, mas eu vou ficar só com esse. Cuidado, que ninguém vos engane. O engano, irmão, será uma das maiores propriedades do diabo no fim dos tempos. Meu conselho para você: leia a Bíblia diariamente. E se um dia eu, pastor Arnaldo, ministrar uma palavra aqui para vocês que não tem na Bíblia, você tem liberdade de chegar aqui e dizer: pastor, cadê? Aqui é heresia o que o senhor está falando, não está na palavra. Mas se você não conhece a Bíblia, você está sujeito a comer todo tipo de comida. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Eu vou esperar você orar. Oh, glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Fale com Deus. Peça para Deus: Senhor, me dá mais do teu Espírito. Deus, me dá mais da sua graça. Me dá mais temor. Me dá mais obediência. Diga para Deus: Deus, me dê ouvidos e olhos espirituais, para eu ouvir o que o Espírito diz à igreja e para eu olhar as coisas que estão acontecendo com o olhar de Deus. Me dê visões do céu. Oh, glória a Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu navegarei no
oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que tanto me amou, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Não é essa nota. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei o Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que tanto me amou, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, Pentecoste, e enche-me de novo. Oh Jesus, nós a te oramos nesta noite e te damos graças pela oportunidade, Senhor, de podermos estar na tua casa, te glorificando, te bendizendo, te exaltando, ouvindo a sua palavra, termos o privilégio de sermos ministrados, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Está escrito no livro do profeta Amós, o Senhor disse: eis que um dia chegará o tempo em que enviarei fome sobre a terra, mas não de pão, enviarei sede sobre a terra, mas não de água, mas de ouvir a minha palavra. Jovens correrão de um lado para o outro, do oriente ao ocidente, procurando alguém que pregue, mas não encontrarão. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia de nós, para que no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós possamos estar firme em teus caminhos, em tua palavra, e que nada e nem ninguém nos tire do centro da tua vontade, do centro do teu querer, para que em tudo o teu nome seja glorificado na nossa vida. Ó Deus querido, Deus amado, que a tua palavra faça efeito no coração desta igreja, que está presente aqui esta noite, que seja tocada, Pai, tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos aquele que tenhamos ouvidos, coceira nos ouvidos, para não ouvir o que o teu Espírito tem falado, mas que tenhamos ouvidos espirituais, para podermos ouvir, compreender e entender o que o Espírito diz à igreja. Tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia daqueles que estão em dúvidas, meu Senhor, que estão no meio do caminho, que não têm certeza, meu Pai, da sua decisão, do seu processo de salvação. Meu Deus, está escrito, Tiago diz: salva alguns, arrebatando-os do fogo. Tenha misericórdia, Pai, te pedimos isso nesta noite, porque sabemos que o Senhor tem poder de nos guardar e nos ajudar a vivermos em obediência, para não sermos enganados, Pai. Te pedimos isto esta noite, ó Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos encerrar. Amanhã nós temos culto em todas as nossas congregações. Quinta-feira temos o quinta